Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma sessão do I3S Academics, Análise Matemática 1. Hoje falaremos então de primitivação por partes. A função, normalmente, que temos aqui nas nossas primitivas pode ser dividida em duas subfunções, ou seja, uma derivada e uma função normal. Neste caso aqui, teremos de aplicar esta regra para conseguir resolver primitivas por partes. Neste caso aqui, vai ser mais fácil identificá-las. Podemos seguir aqui a estrutura a dizer que f' será 2x e aqui 5x quinta será então g. Posto isto, como é que eu resolverei então esta primitiva? Para já tenho de ter as expressões contrárias a f' e a g, ou seja, preciso de f. Facilmente sei por primitivação que a primitiva de 2x é x², e também facilmente sei que a derivada de g é 25x². Ou seja, isto traduzido segundo a nossa expressão vai ficar x² a multiplicar por 5x² menos a primitiva de 25x² vezes x². Vamos fazer então aqui a atribuição de alfa. Eu digo alfa porque eu utilizo esta nomenclatura e hão de reparar que, por norma, os professores também a utilizam, porque existe casos em que vamos resolver primitivas por partes também que são muito extensas. E numa tentativa de simplificar ao máximo os passos, podemos fazer a atribuição desta incógnita à expressão de f por g e facilmente no final dizer aqui que alfa é esta expressão, indicando então o resultado final da nossa primitiva. Vamos então resolver. Aqui vai ficar 25, não se esqueçam de puxar para fora, e aqui vai ficar a primitiva de x6. Qual é a regra que figura aqui? A regra dos alfas. Porquê? Porque eu tenho aqui a derivada de x e tenho aqui x elevado a um expoente tal, que neste caso aqui é 6. Portanto, temos todas as condições reunidas para que seja aqui aplicada a regra dos alfas. Isto aplicado à regra ficará então x7 sobre 7, como podemos ver de videoaulas anteriores. Aqui o alfa tem de ser traduzido no final para x sétima, neste caso 5x7. E temos então aqui a linha A resolvida. Posto isto, olharemos então agora para primitivas cuja função principal, dividida em subfunções, tem regras prioritárias, ou seja, caso trabalhemos com exponenciais, funções trigonométricas, logaritmos de exponencial, arcotangente, arcosseno, arcosseno, temos de ter em atenção estas ditas regras fundamentais de prioridade de atribuição das subexpressões. Ou seja, neste caso vamos fazer um exemplo prático para percebermos esta dinâmica. Vamos então a uma linha B. Neste caso vamos fazer então a primitiva de arctangente, uma primitiva muito usual e também muito fácil de resolver, pelo que poderão ver já de seguida. Primitiva da arctangente. Bem, eu tenho de identificar aqui as expressões. Eu sei que o arctangente pertence à função g. Aliás, à subfunção g. Mas falta-me aqui identificar f'. F' à primeira vista não está visível. Porquê? Porque f' pode ser 1. E porquê é que pode ser 1? Porque sabemos que 1 vezes arctangente. Logo, o 1 pode estar aqui escondido. Portanto, agora temos de saber as expressões contrárias. Precisamos de f e precisamos de g'. De f sabemos facilmente por primitivação que é x. E derivação de arctangente sabemos que é 1 sobre 1 mais x². Posto isto, vamos então resolver aqui x vezes arctangente de x, à qual iremos atribuir alfa, por uma questão de simplificação, como já tem sido dito, e faremos então a primitiva de x vezes 1 sobre 1 mais x².
Neste caso aqui, como é que iremos resolver então? Ficará aqui a primitiva. Esta primitiva, o que é que vos lembra? A mim lembra-me aqui a regra de primitivação do LN. Porquê? Porque se olharmos aqui para o denominador como uma função u tal que seja igual a 1 mais x quadrado e para o numerador como uma quase derivada de u, o que é que eu sei que falta para ser a derivada de u? Falta estar aqui a multiplicar 2 para que fique 2x, ou seja, a derivada de u. E cá fora não se esqueçam de multiplicar por 1/2 para compensar a primitiva. Posto isto, poderemos então aplicar a regra do LN. Ficará então 1/2 é LN módulo de 1 mais x quadrado. E a expressão final da nossa primitiva será então x arctangente de x menos 1/2 LN módulo de 1 mais x quadrado. Vamos então agora ver um caso da função exponencial. É um pouco mais trabalhosa, mas nem por isso será difícil. Basta apenas sabermos como trabalhá-la e, posto isto, faremos então um exercício para nos habituarmos a resolver primitivação por parte com exponenciais. Se eu tiver uma primitiva tal que primitiva de x cubo vezes a exponencial de x quadrado mais 1, o que é que eu tenho de fazer aqui? Para já vamos simplificar isto. Ou seja, para ser mais fácil trabalhar esta expressão, eu tenho de fazer isto aqui à minha expressão, que é subdividi-la em 2 parcelas. Neste caso aqui, como é que eu agora sei qual é que é f' e qual é que é g? Ou, aliás, como é que eu sei se devo aplicar assim ou se devo aplicar ao contrário? Bem, experimentando a fazer isto como f', isto aqui como g, coloca-se aqui um problema. Do género, quando fomos aqui fazer a primitiva desta expressão, ou seja, eu refiro-me à primitiva de x quadrado, de exponencial de x quadrado mais 1, eu sei que pelas regras que eu aprendi para primitivas deste género, eu não consigo primitivar isto. Porquê? Porque eu não tenho as condições necessárias para resolver uma primitiva deste género. Eu não tenho ferramentas. Simplesmente estamos numa fase em que ainda não temos ferramentas para resolver primitivas deste género. Portanto, esta forma não poderemos utilizar. Sobra-nos então a contrária. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que aqui eu vou ter uma derivada e aqui vou ter uma função. Posto isto, o que é que eu farei? Farei então o seguinte. Posta esta subdivisão, faço então a atribuição x quadrado a multiplicar por não esquecendo aqui que isto está um pouco incompleto. Porquê? Porque caso eu queira apresentar isto aqui como uma derivada da exponencial, eu sei que me falta aqui 2x. Porquê? Porque eu tenho de ter aqui a derivada do expoente em baixo. E por isso implica que eu tenha de compensar a primitiva. Portanto, não se esqueçam e agora, continuando a resolver, isto ficará a primitiva de a isto aqui eu chamarei então alfa por questão de simplificação. Isto vai ficar qualquer coisa do género. A primitiva da exponencial, nós facilmente sabemos primitivar isto porque temos todas as condições reunidas para primitivar esta exponencial. Aqui não se esqueçam
de fazer a aplicação da regra corretamente, porque só assim teremos o resultado tal e qual como queremos. Aqui vai ficar agora, simplificando ainda mais a expressão, para o resultado final, ela ficará então a multiplicar e finalmente conseguimos então determinar o resultado da nossa primitiva. Para a próxima aula teremos então primitivação por substituição. É tudo.